Boa tarde, caros ouvintes. Vamos dar início ao podcast O Vazio da Razão. Este podcast tem como objetivo retratar temas da atualidade, dentro dos quais política, futebol e cultura, sempre um pouco mais associada à música. Vamos tentar que tenha uma saída semanal. O nome do podcast tem como referência uma frase que surgiu na série House of Cards, que vou passar a citar. Sem leis, sem o respeito pelas leis, somos apenas animais que queremos fugir à razão. Com isto queremos, de certa maneira, retratar aqui uma dualidade de critérios. Tanto retratar assuntos que, efetivamente, há essa ausência de razão por motivos terceiros ou por entidades terceiras, com algum assombramento pretendido. E por outro lado, queremos passar essa liberdade argumentativa para estarmos aqui, para poder desconstruir argumentos e ter um cruzamento entre a verdade e a crença, que é o que nós chamamos, por definição, a razão. Sou o Tiago Carvalho, formado em Design de Produto, encontro-me neste momento a tirar mestrado na Universidade de Aveiro. Sempre tive interesse na criação, no ato de criar coisas novas, nessa busca pelo desconhecido. Sempre me interessei também pela escrita, pela relação humano-sociedade. Tenho como hobbies realizar curtas-metragens, filmes, escrever os guiões, realizar músicas. Isto aqui, quando elas saírem para o ar, já estamos noutro mundo, mas pronto. Toda a minha adolescência joguei futebol e futsal, e para realizar este projeto escolhi o Diogo Santos, meu querido amigo, que vais-te apresentar agora. Exato, como o Tiago disse, sou o Diogo, estou a tirar uma licenciatura em Contabilidade. Digamos que não era propriamente o que eu pensei há 4, 5 anos atrás, mas pronto, cá estamos. Digamos, já agora que eu gosto do que estou a fazer, não se preocupem. Quando era assim mais pequenininho, um gajo só gostava de futebol mesmo, pá. Não gostava de mais nada, era futebol e ir à praia. Mas pronto. E outras coisas que não se podem dizer Exato, é melhor não falar disso. Mas pronto, mas desde então, desde há uns 4, 5 anos atrás, talvez antes da minha entrada para a universidade, comecei a formar uma opinião assim mais concreta do mundo que me rodeia, de assuntos assim direcionados com a política, até mais relacionados com a cultura, mas sobretudo política, porque é algo que me interessa, e ver o que é que está a acontecer e o que é que fazem por aí que eu não concordo é algo que me agrada, e pronto. E aqui vamos nós. Aqui vamos nós para a nossa jornada política, é o primeiro tema. Ou seja, vamos começar a falar da atuação do Estado sobre a primeira vaga nesta pandemia que nos aterrorizou. Em relação às medidas de layoff, tens alguma opinião em específico? Tenho algumas. Vamos já mencionar que o layoff foi uma medida necessária. O primeiro layoff, o layoff simplificado, foi uma medida necessária, apesar de não ser a única, e sobretudo não devia ter sido a mais importante, que acabou por ter sido. Com os layoffs seguintes, com as várias inúmeras mudanças que o governo decidiu fazer, não concordo, porque só está a prejudicar os empresários para poupar dinheiro que não têm. É tão simples quanto isso. As mudanças nas medidas de layoff é o Estado a saber que o seu fundo está cada vez a encurtar mais e que não tem capacidade para aguentar o layoff simplificado como tiveram no início da pandemia. Até que ponto é que achas que o layoff foi uma forma de controle às empresas para elas próprias controlarem os cidadãos durante a pandemia? Até que ponto é que possíveis soluções podiam passar por a libertação dos encargos, ou a libertação das pessoas das suas rendas, ou existirem cortes igualitários nos diferentes setores, público como privado? Sim, concordo com os cortes iguais e com o layoff ser implantado tanto na função pública como na função privada. O layoff não foi uma medida para controlar a liberdade dos cidadãos, porque foi uma medida necessária. Não havia dinheiro, não havia trabalho necessário, layoff foi necessário. Mas há um problema. Os impostos deviam ter sofrido algumas alterações, sobretudo de pagamento postecipado. Acho que os impostos podiam ter tido um pagamento postecipado, sobretudo para as empresas. Outra medida que eu acho que era importante era o pagamento do Estado aos fornecedores, porque o Estado está em dívida
com imensos fornecedores e é um problema tanto de pandemia, tanto em época normal. É um problema muito grave para as empresas porque lhes falta tesouraria e é uma dívida que nunca será incobrável, porque supostamente por lei o Estado irá sempre pagar a sua dívida. Algo que é tudo muito bonito em papel, mas é algo que às empresas custa porque é um custo muito grande para as empresas que elas não sabem muito bem quando é que vão receber o dinheiro. Com as rendas, eu não concordo, porque os senhorios também precisam do seu rendimento. Claro. E se estiveres a cortar o pagamento de rendas ou postecipar o pagamento de rendas, há uma grande parte de senhorios que não vai ter um rendimento que necessita, tanto se calhar para pagar a sua própria casa, para pagar o investimento que fez nos próprios apartamentos, etc. Logo com essa das rendas não concordo, as rendas têm de ser pagas. Talvez uma ajuda da Segurança Social, se essa fosse mais compacta, que é para isso que ela deve ser, concordo, mas a falta de pagamento de rendas não é uma medida que eu faria. Quando falamos ali nos cortes igualitários em ambos os setores, até que ponto é que se lutarmos pela igualdade e pelo direito à remuneração, até que ponto é que o público continuar a ganhar os 100% e as pessoas que trabalham no setor privado ganharem 2/3, até que ponto é que vamos conseguir ter uma sociedade justa a longo prazo? Porque isto, de certa maneira, desencadeou muitos podres da nossa política, não é? Sim, isto não desencadeou estes podres porque os podres já estavam bem visíveis, não é? Mas se calhar agora ficaram mais evidentes, não é? Sim, se calhar algumas pessoas conseguiram ver estas questões, mas isto é uma questão existente, mas é uma questão que se calhar para a esquerda, que obviamente defende mais igualdade e equidade entre todos, se calhar está-se a esquecer que estão a caracterizar cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Porque é completamente injusto um trabalhador privado ver um terço do seu rendimento a ser cortado e um funcionário público que está em casa sem trabalho ver o seu rendimento cortado por total. E até com aumentos. Porque não podemos esquecer os aumentos que ocorreram na função pública já durante a pandemia. Óbvio que não é, assim, digamos, em termos de contas, não é algo que vá fazer um grande impacto, mas tem um impacto emocional, tem um fator emocional por trás, porque os trabalhadores do privado acho que se sentem injustiçados. Eu, que não sou trabalhador ainda, sinto-me injustiçado pelo que está a acontecer. Não vejo razão porque é que os funcionários do Estado têm de ganhar e não vão para layoff quando funcionários privados, né, trabalhadores privados que estão empregados no setor privado vão ter esses cortes e vão ter reduções salariais e provavelmente têm mais risco de ir para o desemprego. Não percebo essas desigualdades. No seguimento desta injustiça entre aspas, de critérios, Pedro Simas, virologista, disse no Jornal das 8, na TVI, que não é vidas humanas versus economia, é vidas humanas versus vidas humanas. Até que ponto é que houve sempre esta separação do discurso de economia social, até por muita das críticas da esquerda para com a direita, que evidenciavam essas diferenças? Sim. E até que ponto é que é mesmo vidas humanas e versus vidas humanas? Porque as pessoas têm de continuar a alimentar os filhos, têm necessidades básicas, como todos nós. Até que ponto é que isso tem de ser uma questão integral à nossa transparência? Exato. Eu não acho que seja uma questão de vidas humanas contra a economia. Eu acho que a economia e a vida humana estão na mesma equipa e estão as duas a jogar. Porque, como podemos ver, como o público referiu num artigo, houve mais mortes em julho deste ano do que nos últimos 12 anos. E tendo em conta os números do ano passado, houve um crescimento de 26% nas mortes, sendo que só 1,5% desses 26% é que são relacionados com Covid. Ou seja, aqui já vamos ver que há algum problema. É verdade que foi um dos meses mais quentes que temos registro, mas isso não iria justificar 24,5% de aumento de mortes. Óbvio que tem de haver aqui alguma coisa. Se calhar posso relacionar com o comentário do bastonário da Ordem dos Médicos, em que ele disse que o número de consultas das operações e diagnósticos em atraso são arrepiantes. Ou seja, se calhar há aqui algum problema com o SNS que o Governo não demonstra. O Governo, também, Ministra, etc. Exato, eu queria centrar nessa questão agora, que é até que ponto é que nas medidas de segurança, tanto o distanciamento social, a máscara, a logística hospitalar, as camas que foram referidas,
estarem disponíveis para doentes com Covid-19, enfim, e a ausência de camas para as doenças crónicas, doenças que possam existir por qualquer tempo e posição. Portanto, até que ponto é que houve coerência e transparência na informação transmitida com a informação recebida? Coerência não houve. Transparência, tenho as minhas dúvidas. Aliás, coerência é algo que eu não vejo num governo desde os tempos de Passos Coelho. Porque a Ministra da Saúde teve imensos comentários infortúnios, digamos assim. Não consigo perceber porque é que se dá uma mensagem errada ao país quando a maioria do país prefere que sejam sinceros com eles e honestos e realçam que também não sabem tudo, porque eles não sabem tudo. Aliás, eles parece que não sabem nada, né? Às vezes tenho as minhas dúvidas, parece que não sabem nada. Acho que um lado mais humano e que fosse verdadeiro, que se sentisse fosse verdadeiro, não como o Marcelo tenta fazer, porque este Presidente da República tem muito essa ideia de fingir sentimentos, quando é um mero interessado em reter o seu mandato e fazer todos os negócios possíveis para ter a maior maioria de sempre da República. E pronto, é um problema de uma sociedade que parece cada vez mais desligada das pessoas que governam. Quando falamos daquela situação da manifestação da CGTP, não é? E da declaração da Ministra da Saúde sim. No Jornal da Noite ao Rodrigues Carvalho. Exato. Mas aí com essas manifestações também já posso voltar ao meu assunto do Presidente da República, porque o Presidente da República tinha direito de cancelar essas manifestações. Estávamos em estado de emergência, exato. Não fez qualquer intervenção. Sendo que um mês depois, para ver se conseguia ali desculpar-se, digamos assim, do eleitorado de direita, foi dizer que não concordou com isso e foi fechar o 10 de junho, como bem vimos, com 8 pessoas. Só que ele tinha o poder absoluto para cancelar aquela manifestação porque estávamos em estado de emergência. Ou seja, a falta de coerência tanto vem do Presidente da República como vem da Ministra da Saúde. E depois é uma consequência, uma bola de neve. Exato. Uma questão que nem está aqui no alinhamento, mas que pronto, acho que é interessante para a nossa discussão, que foi a Califórnia, uma cidade com maior incidência do Covid, agora mesmo recente, da atualidade. E continua a haver festas privadas com inúmeras pessoas. E o governo disse, ou declarou, não sei se vai mesmo pôr em prática, mas declarou que vai cortar a água e a luz dessas residências. Até que ponto é que supostamente os prioritários dessas festas, ou os criadores de eventos, até que ponto é que têm liberdade em ser burros, entre aspas, em fazer esses eventos, e até que ponto é que vai o papel do Estado em efetivamente ir com estas medidas? Ora bem, aqui não é bem o papel do Estado, porque nos Estados Unidos é federalismo, não é? É mais o papel do... Sim. Mas, aliás, as festas só acontecem porque se calhar não há clareza de quem vem de cima. Óbvio que há sempre pessoas que se querem revoltar e fazer festas e já sentem aquela necessidade de ir para festas. Eu pessoalmente não sinto, mas acredito que haja quem sinta. Mas aí... Mas até que ponto, desculpa interromper-te, até que ponto é que são medidas já um pouco invasivas de privacidade? Autoritárias, sim, são. Autoritárias, sim. Exato, completamente. Eu acho que as medidas, a partir de um certo ponto em que reparamos que, apesar de haver imensas mortes, que lamentamos, obviamente, temos de ter noção que a vida vai ter de prosseguir e temos de habituar a lidar com isto. Com mais caução, não é? Há coisas que se sentem mais, mas eu penso que mais medidas de sensibilização, em vez de medidas autoritárias, se calhar seria preferível, porque quantas mais medidas autoritárias tenhas, mais vontade de revolta exatamente. Tens. E quando vês manifestações em Los Angeles, Nova York, etc., por causa da morte do George Floyd, óbvio que as pessoas vão pensar, se eu posso fazer uma manifestação com milhares e milhares de pessoas, porque é que eu não posso fazer uma festa? Claro. O risco em que eu estou é o mesmo. Posso ver esse pensamento de certas pessoas que sentem essa grande necessidade de festas e de terem essa interação social. Agora, creio que é autoritário demais cortar água e luz. Pois.
já é um bocado invasivo. Exato. Pronto, no seguimento desta questão da pandemia, segundo o Expresso, tivemos o primeiro dia sem mortos, no dia 3/8. Ou seja, achas que há um evidente abrandamento da pandemia? Ou a diminuição destes números podem ter a ver com a nossa vontade de querer sair da lista negra para o olhar dos estrangeiros? Digo isto porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, há 2 semanas, também no Expresso, reclamou da decisão britânica, quando éramos o segundo país com ainda maior índice de contágio da pandemia. Até que ponto há aqui algum déficit de informação, não clareza no próprio objetivo político que se quer para o país? Até que ponto é que queres reconstruir a economia também? A economia reconstruir-se depois dos erros que foram feitos é impossível. Mas eu acho que os números estão corretos. Não quero desconfiar dos números, aliás, nem desconfio dos números, eles nunca vão ser 100% fidedignos porque é impossível, mas eu não desconfio dos números, e na altura em que a maioria do povo desconfiar dos números é um mau sinal, não é? Claro. Porque aí já estamos a demonstrar uma falta de credibilidade completa nas pessoas que nos governam. Sinto isso muitas vezes, mas em relação à saúde não o sinto e espero não o sentir. Mas aqui há outra questão que é muito importante. O facto de Portugal estar na lista negra tem muito a ver com a falta de preparação para lidarmos com as áreas metrópoles, sobretudo a de Lisboa. Lisboa não estava preparada para uma pandemia, nem irá estar. É muita gente, tanto em apartamentos por vezes até sem condições, transportes públicos overcrowded, completamente atividade cheios, industrial. exato. Muita atividade em si, nem tem de ser industrial. Mas pronto, logo aí eu sinto que as promessas feitas pelo Governo, sobretudo pelo Ministro das Infraestruturas, em que disse que ia reforçar os transportes públicos, sobretudo na área de Lisboa, não se estão a concretizar, e ele agora até já quis voltar atrás e dizer que já não há restrição aqui no número de carruagens, quantas pessoas é que têm de lá estar, o que é completamente imprudente. Claro, e irrealista. Porque é a mesma coisa, nós agora vamos os dois ali a um café, se o café estiver muito cheio, tu já sentes aquela ânsia de ir para o café. Então imagina que agora estavam as mesas todas lá completas e toda a gente andou-te a dizer durante 6 meses não pode estar assim tanta gente junta, mas depois a partir de um dia, quando ainda vês os números de pandemia supostamente altos, não são números assim que nos vão dar um grande sentimento de segurança, a dizer não, agora toda a gente pode estar ali juntinho uns aos outros, não há qualquer problema. Ora, aí está, voltamos à falta de coerência que se vê com as declarações políticas. Exatamente. Vamos mudar de tema, agora para os resultados das provas nacionais do ensino secundário. Das medidas que foram tomadas pelo Ministério da Educação, passaram os alunos simplesmente faziam os exames para os cursos que pretendiam ingressar, e quem não queria ingressar no ensino superior não teria de realizar a prova de português em específico. Até que ponto é que achas que estas medidas restringem as opções /liberdade dos alunos? Porquê? Imagina que somos os dois estudantes do 11º ano e ainda não temos certezas se vamos já fazer um exame em específico de uma preferência que às tantas é efêmera. Até que ponto é que depois nos estamos a restringir o próprio ano que se avizinha? Se formos do 12º, ainda pior, porque temos uma decisão momentânea e às vezes há alunos e colegas que conhecemos que tiveram até à última para escolher o curso. Mas, no meu ver, acho que o pior, ou os que saem pior destas medidas, é quem agora acha que não quer ingressar ao ensino superior e depois, supostamente tem aqueles 2 anos em que a média ainda está válida, em vigor, e muda e quer ingressar e não tem qualquer habilitação. Até que ponto é que há aqui uma restrição de liberdade? Há uma restrição de liberdade, mas eu não acho que seja mais injusto para esses alunos. Eu acho também injusto para os alunos que por acaso querem mudar de curso, foram um ano para a universidade, já com a sua média, querem mudar de curso e têm os exames que estão vigorantes durante 2 anos, e a sua nota vai ser normalmente inferior
acho que foram feitas este ano, e dos que vêm a seguir, porque se calhar um aluno 11º este ano vai para o 12º para o ano, vai candidatar-se com a nota do 11º para entrar na universidade, e se calhar outra pessoa candidata-se com a nota do 12º desse ano, imagina por exemplo português e geografia, por exemplo, o que entra com geografia já vai ter vantagem. Estou aqui a dar um exemplo absurdo, não sei nenhum curso que tenha português e geografia assim, mas Deve existir, certo? deve haver, mas irá haver sempre uma discrepância aí, porque os exames este ano, tendo em conta o aumento das médias, sobretudo na área de ciências e tecnologia, em que físico-química e biologia. Ok, aqui já se pode falar. Físico-química e biologia se viram os três, mais três, né? Sim, sim. Mas eles vão fazer exame de matemática A no ano seguinte. Lá está. Ora, aí está. Imagina que por acaso as provas de ingresso é matemática, físico-química e biologia. Não tens de juntar as duas, é só uma. Aqueles que entraram com físico-química e biologia feita do ano passado vão ter uma vantagem Claro. significativa, não é? Logo aí há esta injustiça. E também sinto que há uma injustiça para com toda a gente que já fez exames nacionais e com toda a gente que os vai fazer. Porque apesar desta situação diferente, e compreendo que seja mais difícil e que é necessário adaptar, os alunos tiveram aulas à mesma. Eles tiveram um mês e meio em casa em que apanharam 2 semanas sérias, logo perderam um mês de aulas, mas eles tiveram pelo menos um mês de aulas. Eu até acho que tiveram mais, mas não tenho a certeza, portanto Pois não quero é, estar se aqui a calhar dizer aí isso. que entra a minha próxima pergunta. Os exames tinham o bloco opcional, de Sim, perguntas opcionais, para garantir que os estudantes não eram testados sobre a matéria que podiam não ter dado. uhum. E depois a escolha múltipla, esse bloco era valorizado. Portanto, até que ponto é que essas perguntas opcionais, numa prova de acesso ao ensino superior e com a responsabilidade que acarreta, até que ponto é que descredibiliza o trabalho dos professores? Ao não estarem a integrar todo o programa? Sim. Ou até que ponto é que não estamos a testar verdadeiramente os nossos futuros profissionais? Exato, mas não estamos a testar os nossos futuros profissionais, nem estamos a testar propriamente os professores. Porque... E o Estado? O Estado, sobretudo num Estado tão abrangente e socialista como temos, também tem de estar ligado a isto, porque se calhar se os professores tivessem turmas de 15 alunos, se houvesse um investimento maior na área da educação, se calhar com turmas de 15 alunos, em vez de 30, os professores conseguiam ensinar mais aos alunos. Porque como nós temos aulas, não é muito mais fácil quando tens uma turma com 10 pessoas do que quando tens uma com 30. Claro. Até o tratamento do professor é diferente, pode-te dar mais auxílio, etc. E vais sempre andando mais rápido. Em jeito de explicação, não é? Aula de explicação. Também, e não só, até da matéria. E parece que há uma interação mais humana, mais correta e que nos ensina mais. Pelo menos eu sinto isso quando tenho turmas mais pequenas. Houve um cenário que eu tive no primeiro semestre deste ano, em que eu numa cadeira, que supostamente tinha muita gente, eu fui para uma turma que tinha 10 alunos e eu aprendi muito bem. A professora verificava mais as coisas, etc. Óbvio que é diferente da universidade porque horários separados e tal, o curso é o mesmo, mas é a mesma coisa. Imagina que nós agora, como acontece, temos várias turmas, as turmas nunca estão a dar sempre a mesma coisa. Vamos fazer uma frequência. Não estão todas ao mesmo nível. Imagina que agora começam a meter blocos operacionais nessas frequências. Pois. Tu sentes que certas pessoas vão se sentir contentes porque pronto, a nota deles vai melhorar, mas há outras que vão se sentir bastante injustiçadas. Eu sentia-me. Logo aí a solução, na minha perspectiva, é não meter essa parte opcional e se calhar lecionar os conteúdos, mas no exame focar-se no tudo em que deram, porque são 3 anos, sobretudo no português e de matemática e história, nos 3 anos que deram até lá. Se calhar falar de um ponto em que podia ser reunido pelo governo e dizer este capítulo de matemática, por exemplo, derivadas, eu não sei quando é que dão, né? Mas por exemplo, derivadas, imagina que estava no terceiro período, imagina que estava no terceiro período do 12º. Eles vão fazer o exame, derivadas é importante, se calhar nós vamos focar derivadas e no resto do programa isso vai sair. O resto que se dá é importante, mas temos de compreender a situação. Claro. Se calhar uma situação assim teria sido mais
justa para toda a gente que já fez os exames e para quem fez os exames e até para os próprios alunos que fizeram, porque blogs operacionais retira-lhes um bocado a credibilidade do exame que eles acabaram de fazer. Pois. E isso se calhar justifica o valor do aumento das médias, Exato, não é? exato. E pronto, há aqui que realçar no seguimento desta questão também, que é as notas do exame português, que só tiveram aumento de 0.2 valores. Filomena Viegas, da Associação de Professores de Português, foi citada pelo Samuel Silva no Público e refere que a prova de português nunca terá subidas súbitas enquanto tiverem esta estrutura. E ao longo do texto ele refere que a escrita teve novamente um peso fundamental no grupo 3, fora a composição, mas Sim. este grupo 3 que era uma apreciação crítica a um cartoon. Logo aí podemos ver, estamos a corrigir um texto, vai ser sempre suscetível a subjetividade. Nunca vamos tocar em todos os pontos porque pronto, pensamos de maneiras diferentes. Portanto, eu fui ver o plano curricular e como é que podíamos combater esta parte da escrita, já que é o mais importante. Fui ver o plano curricular de português, disponível online no Ministério da Educação, e percebi que o peso em créditos, eles chamam tempo letivo, em créditos da disciplina de português atribuídos à escrita, no 10º ano é 18 de 128, no 11º 20 de 128 e no 12º 25 de 128, atribuindo sempre o peso máximo à literatura portuguesa. Até que ponto é que possíveis soluções a esta preparação para a cadeira, ou para a disciplina em si, é mais leitura, ou seja, vais angriar mais vocabulário, inconsciente ou inconscientemente, mais escrita, de opinião, de reflexão meramente lúdica, mas sempre com aproveitamento, com classificação. Sim. Mas sobretudo mais opinião falada dentro da própria sala de aula, mais crítica, porque só assim é que vamos conseguir depois desconstruir todos estes fatores em escrita. Sim. O que é o teu ponto sobre isto? Sinceramente, eu percebo a necessidade que temos de aprender obras literárias e estudá-las, ler, porque, enriquece-nos culturalmente. E um gajo também precisa disso, não é? Não pode ser só técnico, trabalho, etc. Mas temos de nos adaptar também às circunstâncias em que agora nos encontramos. Percebo que podíamos, por exemplo, analisar os maias, ler os maias e fazer parte do trabalho. Mas por que não só analisarmos os maias no 11º ano, não analisarmos mais nenhum texto literário, por exemplo, e falarmos, por exemplo, mais de textos técnicos também, em vez de lermos livros, também lemos mais opinião técnica. Por exemplo, ir variando, né? Não tem de ser algo relacionado com físico-química, pode ser algo assim abrangente, um tema geral, mas algo mais técnico, algo que fosse ter um vocabulário mais técnico, algo que fosse nos acompanhar. Por exemplo, um texto a explicar, não sei, se calhar como é que funciona poupança, como é que o pessoal pode poupar assim normal, ou como é que podem fazer uma engenheca qualquer, arranjar, fazer por exemplo um armário, etc. Um texto assim mais técnico, não sei bem, estou aqui a dar um exemplo alternativo, mais áreas, mas apanhar algo técnico, assim algo mais concreto, digamos assim. Até porque há uma reflexão que não sei se vais concordar comigo, mas as obras literárias que nós damos, e agora estou a englobar Fernando Pessoa, Sim. Miguel Torga, Cesário Verde, esse tipo de escritores, têm um tipo de escrita muito artística. Exato. Ou seja, nós primeiro temos que conhecer vocabulário e aspectos mais técnicos, mais lineares, de escrita formal, para depois podê-la desconstruir e deambular sobre as palavras. Portanto, esta parte da escrita tem um peso tão pequeno, acho que aí é a principal falha, porque nós depois nas obras estamos sempre a dar o lado artístico e tem de haver sempre um cruzamento de informação. Sim, eu discordo totalmente que tenhamos de estar a analisar a parte artística, porque nem toda a gente consegue ver esse lado artístico. Sim, já vai ter a subjetividade. Também já vai por aí, não é? Eu não tenho grande jeito para isso, sinceramente. Não tenho grande jeito para isso.
Logo, se calhar, trabalhamos mais na parte escrita, que é o que nós usamos mais correntemente. Ler, tal como eu disse, artigos mais técnicos, ou falar de coisas mais técnicas. Objetivas. Exato, não tanto subjetividade. Eu quero ler pessoa, não me importo de darmos pessoa. Não é isso que eu estou a dizer. Mas Podemos dar pessoa. ter um primeiro nível, né? Mais objetivo, para perceber como é que se pode interpretar um texto e depois... Exato, e nem é tanto só isso. Porque olha, vê, se nós estamos aqui, né? Estamos a falar normal, imagina que estamos a falar de pessoa. O que é que tu vais falar? Epá, eu gosto do sentimento que aquilo me dá, gosto da reflexão que ele faz, o pensamento dele, etc. Não vamos estar tanto a reparar, por exemplo, ele se calhar estava aqui a tentar mostrar uma nota assim, suavemente artística. Nós sentimos o texto, não estamos a analisar o quão... Como é que eu ia dizer? Nós não estamos a falar propriamente da arte que está em si, é da arte que nós sentimos. E se eu estou a falar da arte que eu sinto, não é a arte que a professora sente ou que tu sentes. Por exemplo, eu posso ver um texto e achar que é uma coisa completamente positiva, boas vibes, etc. Podes achar que aquilo é completamente melancólico. Claro, sim. Logo, eu acho que devíamos focar mais em textos técnicos, aprendizagem de escrita, melhorar o vocabulário das pessoas, melhorar a forma gramatical como as frases estão postas, melhorar até a forma como escrevemos um texto, porque há muita gente que não sabe pôr um texto com um corpo a sério, pensam que é só a introdução, desenvolvimento, conclusão, e não só. A introdução também pode ter várias partes, o desenvolvimento, obviamente, vai ter imensas partes. E a conclusão, se calhar, ajudar-nos... Eu estou na universidade, estou a fazer um trabalho e ainda nem sei o que é que vão meter na conclusão. Não é? Tipo, o que é que um gajo vai meter? Olha, aprendi muito. Não, se calhar reforçar... Exato, se calhar, vamos beber uns termossos, comer uns termossos, beber uma mini a seguir. Por isso, se calhar, melhorar nessas partes que são mais necessárias. Claro. Porque tipo, nós vamos usar isso. Até quando fazes um relatório, tu em engenharia, eu na minha área, nós vamos ter de coisar conclusões. Eu vou ter de meter lá uma conclusão. E dava-me jeito de saber escrevê-la em condições. Porque senão... que não é isso que é valorizado nos trabalhos. Exato. É a parte crítica. Exato. Pronto, vamos mudar de tema, né? Para o futebol. Maravilha. Para o teu querido glorioso. Maravilha. Pronto, isto parece que já foi há 70 anos, mas o Porto fez a dobradinha com 2 golos de November. Epá, nem sei dizer este nome. Epá, na tua opinião, aqui sem querer aprofundar muito o jogo, que já saiu... Não vale a pena. Que já saiu no final, não vale a pena. No início da semana. Pá, o Porto conseguiu sair bem em transições, foi o Benfica que não soube controlar o jogo em superioridade numérica. O que é que achas que foi o principal erro do Benfica? Falta de concentração. Não esmiuçando muito, né? Falta de concentração, falta de parecer técnico, falta de motivação, vários problemas. Mas há um problema recorrente que eu vejo que o Benfica pode estar a jogar contra 10, contra 9, contra 8, que é o meio campo parece uma autoestrada autêntica. Meio campo a 3. Agora defendias. Eu defendo um 4-3-3 ali tradicional, porque se tu for, quando nós estamos como o Benfica, que joga em 4-4-2, sobretudo com os alas abertos, e podem dizer que o Pizzi vem para dentro, o Pizzi vem para dentro. Mas quando o Pizzi vem para dentro... Exato, e que o Pizzi vem para dentro e depois aí já estamos a jogar sem ninguém na direita. Vários problemas táticos que eu já vejo desde o ano passado com o Lage. E agora, perder com 2 golos daqueles... Ainda por cima, bola parada. O problema mal defendidos. Mal defendido, falta de concentração. Até, olhem, vão já conhecer uma personagem. O nosso amigo Guilho se safava naqueles cantos, por amor de Deus. Fogo. É impressionante. Pronto, agora no futebol mais atual da Liga dos Campeões. Epá, isto é um sonho, não é? Ter a Liga dos Campeões no verão. É um sonho, pá. Olha, pera, só quero dizer: olá Jesus, ainda bem que vens. Mas pronto, resultados de ontem. A Juventus ganhou o Leão 2-1, mas não se apurou. Tens alguma coisa a dizer do jogo? Do jogo em si, não tenho. Tenho a falar da época das Juventus no global e com o facto de isto ser surpreendente, mas não é a maior das surpresas. A Juventus não jogou nada ao longo este do ano. campeonato. Exato. Sempre foi uma equipa com muita promessa, mas que nunca jogou. Eu nunca vi a Juventus a jogar assim um futebol de alto nível. E também muito dependente do Ronaldo ainda. Também. Na finalização, sim. Na finalização, sim. Por outro lado, o City bateu o Real Madrid e
cheira-me que este ano uma final assim azulada, não? Se eles jogarem assim, não vão lá. Achas? Eu acho. Eles só ganharam ontem porque o Varane decidiu. O Varane trollou O ali Varane forte. tinha ali uma boa receita no PayPal depois, só pode. Mas eu não vejo o City a jogar como jogou ontem. Já fizeram jogos Já brilhantes. fizeram jogos melhores, sim. Sobretudo Mas, o jogo da primeira mão foi muito bom. sim, foi muito bom. Mas a própria desconstrução do jogo de trás é pá, uma coisa linda de se ver. Mas isso sempre foi com Guardiola e é algo que eu gosto de ver. Mas eu não sei se eles a jogarem assim, o próximo jogo deles é contra. O City não tem um jogo muito difícil. Ou tem? Por acaso os jogos acho que são todos difíceis. Isso fica para o próximo episódio. Mas pronto. Mas eu não sei se eles apanharem uma equipa assim. Bayern não é, que eu sei que é contra o Barcelona ou contra o Nápoles. Mas se eles apanhassem uma equipa assim tipo Bayern, eu não estava a ver a passar. Pois. Mas depende disso. Pronto, já que falaste no Bayern, os prognósticos para hoje à noite, não é? Exato. Eu digo 2-0 para o Bayern, em casa. O Chelsea também está fraquinho, levou 3-0 na outra. Eu acho que o Chelsea não vai. Nem vai sequer tentar pôr a equipa titular. Acho que vão tentar Bons experimentar júniores. os putos. Não, acho que vão tentar experimentar os putos. Dar férias aos jogadores que eles já estão a fazer pré-época para o campeonato. Porque o campeonato começa daqui a um mês. Eles Portanto, não brincam, pá. Exato, o campeonato começa daqui a um mês. Logo, eu estou à espera de um 4-1 para o Bayern e estou a ser simpático com o Chelsea porque se eles podem levar 6 a a 7. reforços também interessantes. Exato, e os reforços não jogam. Pronto, mas para a próxima época tem exato. reforços interessantes. Barça-Nápoles, diria 1-0, com o Barça a controlar o jogo. Se bem que este jogo, Nápoles, pode surpreender, mas manteria 1-0. Eu não acredito na surpresa. Eu Não? estou a meter aqui um 3-1 para o Barcelona. Também a contar com futebol de qualidade, né? Porque Pois, é por isso que eu pus 1-0. exato. Eu estou a contar, digamos, aqui com futebol de Senão qualidade. o Messi vem aí aos meio-dia dizer mal outra vez. Portanto, estou a esperar um futebol de qualidade e eu espero que esse futebol de qualidade se mantenha até à final em Lisboa, porque se eles jogarem futebol a sério, tem hipótese de chegar lá. Mas sim, eu aposto num 3-1. Os meus resultados mostram que eu gosto de bom futebol, não é? Eu gosto de ver um jogo a sério, não é estas banhadas de 1-0. Pronto, mais localmente, o nosso Beira-Mar começou esta semana os treinos oficiais. Então, nós vamos ou... Também Nós vamos. É. Dar uma perninha a duas. Destacar os reforços, se calhar na defesa, o Miguel Ange, lateral direito, volta à casa. Já jogaste com ele? Já. É intenso. Bom nível. Marca umas boas bolas paradas. Exato. É intenso, sabe defender, sabe atacar. Acho que foi uma boa aquisição do Beira-Mar. No meio campo, o Ibrahim Assori, jogador que era do Sub-23 do Vitória de Setúbal, médio defensivo. Vamos esperar para ver, também é novo. Pode ter margem para melhorar, para se adaptar ao plantel. O que importa é conseguirmos subir. E já estou aqui a pôr a fasquia muito a fasquia alta. muito alta, mas tem de ser. Temos de ter o nosso clube na primeira. E nos avançados destacava o Leandro Vieira, que jogou no Porto. Se calhar lembras também dele. Sim. E estava no Nadia. É um criativo, rápido, pode decidir muitos jogos. Também tem de ter a mentalidade certa. É um gajo, é da nossa idade, portanto Exato. tem todo o futuro pela frente. E vamos ver como é que corre. Desejamos o melhor. Vamos estar sempre aqui a torcer pelo nosso Beira-Mar. Exato. Eu só quero mencionar assim um bocadinho sobre o Miguel. Já joguei com ele, conheço-o bem. Eu acho que é um jogador bom para o Beira-Mar. Defende bem, ataca melhor. Tem uns pés muito bons. É uma pessoa que não causa qualquer problema, é uma pessoa muito tranquila, muito simpática, divertida. Portanto, eu acho que foi uma boa aquisição do Beira-Mar também. Eu cheiro-me que o Beira-Mar devia apostar mais nesse tipo de pessoas, como eles estão a fazer, contratar jovens com potencial, com alguma experiência e tentar subir, porque é a maneira mais consistente de subir, é com um pessoal jovem que está disposto a jogar no clube, a crescer no clube. E também é um jogador da região, vai valorizar o clube que tem ao peito, não é? Exato. Pronto, em relação à cultura, destacava aqui o evento que está a decorrer na escadaria do Atlas, em Aveiro, chamado Cultura em Tempos de Incerteza.
aquilo foi de 5 a 9 de agosto. Uhum. E hoje, que estamos dia 8, sábado, destacaria o João Ferro. De pouco conheço deste artista, um jovem de música alternativa, instrumental, com muita margem de progressão, mas que, conhecendo o pouco que conheço, destacava como o concerto de hoje. E da manhã destacaria o Rui Oliveira. Também conheço pouco deste artista, foi uma agradável surpresa porque pareceu-me, do pouco que vi, misturava música tradicional com eletrónica e tinha uma forte relação à poesia. Uhum. Interpretava poemas Miguel Torga. Sim. E por aí, portanto pode ser um bom serão para quem está sem planos, logo à noite e amanhã, e convidaria todos a assistir a estes dois grandes artistas. Com sorte apanhamos lá. Com sorte apanham-nos lá. E não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Epá, Que foi a grande banhada, também. Não, mas foi interessantíssimo. verdade. E esperamos pelo próximo. Esperamos pelo próximo. Do meu lado, agradecer ao Diogo Santos, e que vai ser a minha companhia permanente, espero eu, no podcast. E obrigado por assistirem. Subscrevam e metam gosto, se gostarem. Fiquem bem. Tchauzão.